Oi, pessoal, bem-vindos novamente ao próximo vídeo, novo vídeo mais recente da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar a leitura, o estudo, a pesquisa dos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E nosso artigo de hoje será o verdadeiro recolhimento, que está na Revista Espírita de novembro de 1868. E então eu recolhi esses dois companheiros para estudarem comigo, né, esse artigo. Felipe Rocha, recolhi lá de Vacaria, e Sônia Hoffmann, de Porto Alegre. Olá, pessoal. Olá, Sônia. Olá. Então, estamos aqui recolhidos e acolhidos, não é, Felipe? Acolhidos nesse nosso novo encontro, para que nós possamos novamente refletir sobre mais um artigo da Revista Espírita e sempre incentivando e estimulando todas as pessoas a lerem na íntegra, não somente esse artigo, mas lerem outros mais artigos que a própria Revista Espírita tem. E quem não puder poder assim, manusear a revista fisicamente, pode ir até o site da Federação Espírita Brasileira e baixar gratuitamente, fazer o download gratuitamente de todas as revistas espíritas e se deliciar antes de se recolher, se deliciar com os artigos da Revista Espírita. Tomando olá, um cafezinho, Felipe. Então, né, Sônia? Oi? Se deliciar tomando um cafezinho, então, né, lendo junto. Não é um cafezinho, talvez um copinho de água magnetizada. Também. Olá, Sônia, olá, Dudu, olá, o pessoal de casa. Né, mais um artigo aí que a gente vai estar conversando juntos hoje. Sobre o recolhimento, né? O que seria esse recolhimento? O que é que os espíritos estão nos dizendo sobre esse verdadeiro recolhimento? Uma das coisas mais importantes que a gente pode dar a alguém é a nossa atenção, né? E é ela que vai fazer a gente aprender, a gente gravar na nossa memória, né? Aquilo que nós não prestamos atenção, a nossa memória não registra, né? Então tem um pouco sobre memória, um pouco sobre atenção e muito sobre sintonia, né, Dudu? O que a gente vai estar conversando hoje? E esse artigo não vem falando do recolher-se, do ir dormir, mas ao contrário, não é? O recolher-se é exatamente a nossa postura enquanto nós estamos estabelecendo as nossas conexões. E aqui nós deixamos perguntas, não é, Eduardo? Quem de nós, em algum momento, se desligou? Alguém estava fazendo uma prece, ou a própria pessoa estava fazendo uma prece, mas, de repente, seu pensamento voou, e nem se lembrava mais o que estava fazendo. E até o artigo sugere que a pessoa pode estar lendo uma prece e de se desconcentrar. Né? Pensamentos intrusos perturbam essa prece, mesmo lida, e por isso a pessoa se desconcentra e acaba não completando a sua prece, a prece, né, que está precisando tanto naquele momento. E nós vamos falar alguns motivos dessa desconcentração, né, dessa falta de sintonia, de desconexão com Deus, com o sagrado, seja para quem você esteja rezando. Acredito que isso aconteça com todo mundo, ou quase todo mundo. Pelo menos comigo acontece, acho que com a Sônia, com o Felipe. Você começa a prece, você se prepara, no meio da prece começam a entrar pensamentos outros, que não tem nada a ver, pensamentos do dia a dia, do trabalho, de problemas em casa, de
problemas com alguém, com quem você teve uma discussão. É isso mesmo, Felipe? É isso, né, Dudu? E o que isso interfere na nossa comunicação, né? O que interfere na nossa capacidade de receber também as bênçãos, né? Da espiritualidade, né? Daqueles espíritos que estão nos acompanhando. O que isso muda do plano carnal para o plano espiritual, né? Será que só o silêncio da boca, né? Será que só o silêncio externo é o suficiente? Ou é necessário que a gente silencie a mente e o coração também, né? Para tá atento ali. Então vamos lá, vamos ao nosso artigo, vamos ver o que os espíritos nos trazem na Revista Espírita de 1868, novembro de 1868. Como é que é o nome do autor, Sônia? Eu estou lendo aqui, porém tenho medo de errar na pronúncia do espírito que me transmitiu a mensagem. Pois então, eu também não me lembro agora. É Decurson. É que nós estávamos brincando com outro nome e eu fiquei com outro nome na minha cabeça. A Sônia tem uma memória da vida passada um pouco melhor que a nossa, né, Dudu? Então o francês dela é bem mais fluente. Não, que saiu um nome completamente diferente antes. Assim. Então vamos lá. Primeiro item que a gente separou. Se pudesseis ver o recolhimento dos espíritos de todas as ordens que assistem às vossas sessões, durante a leitura de vossas preces, não só ficareis tocados, mas envergonhados de ver que o vosso recolhimento, que apenas qualifico de silêncio, está bem longe de se aproximar-se dos espíritos, em um bom número dos quais vos são inferiores. Imagina só quando ele coloca assim, que é apenas um silêncio, ou seja, muitas vezes nós não colocamos aquela fé, aquela confiança, é uma leitura, se nós estamos lendo uma prece, é uma leitura assim, simplesmente de palavras, né? Sem colocar o nosso sentimento naquilo. Se nós estamos orando também, mesmo que estejamos em silêncio, silêncio físico, mas nós também não estamos colocando o nosso sentimento. Nós estamos, talvez, não somente com pensamentos intrusivos, mas também com a falta de sentimento, de fé, né? E, então, quando ele fala assim que nós até iríamos nos envergonhar, é claro que aqui ele está se referindo em relação aos espíritos superiores, ou até mesmo intelectualmente inferiores a nós, mas moralmente serem bem mais superiores. Ele não está se reportando, provavelmente, ele não está se reportando aqui a espíritos levianos nem zombeteiros, não é? Ele está se reportando a outros espíritos de outras ordens. E quando ele fala que espíritos estão nos acompanhando em nossas preces, é que geralmente um deles está. Que é o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda. Para quem normalmente nós oramos, pedimos também que nos ajude a não ter contato com espírito superior, espíritos da área da medicina, né, de alguma área que estamos precisando realmente receber boas intuições, proteção, inspiração. Ou seja, estamos em silêncio, estamos no nosso quarto, estamos sozinhos, mas se nos dedicamos a fazer uma oração afinada com a espiritualidade, sintonizada com os bons espíritos e sincera, nós vamos ter ajuda espiritual, com certeza. Nossas preces serão ouvidas e orientadas para os locais adequados ao seu pedido, ao seu agradecimento também. Vamos para a segunda parte. O que chamais vos recolherdes durante a leitura de vossas belas preces observar um silêncio que ninguém perturba. Mas se os vossos lábios não se mexem,
se o vosso corpo está imóvel? Vosso espírito vagueia e deixa de lado as sublimes palavras que deverias pronunciar do mais profundo do vosso coração, e elas vos assimilando pelo pensamento. Ou seja, nós começamos assim, bondoso Deus, obrigada pelo dia de hoje. Puxa, mas eu tinha que ir ao supermercado comprar aveia, daí volta, opa, eu estava fazendo a prece e volta para a prece. Nós nos dispersamos, não é? Muitas vezes nós nos dispersamos. Então, por isso que muitas vezes é importante, mesmo que nós não estejamos, que nós estejamos em silêncio, mas que nós estejamos como se estivéssemos conversando realmente, conversando com alguém. Quando nós estamos conversando com alguém, nós mantemos o nosso pensamento com essa pessoa, até mesmo para comunicar aquilo que nós estamos querendo comunicar. Então, nós estamos nos comunicando com Deus e com a espiritualidade. Então, naquele momento, é o momento da nossa comunicação ser uma comunicação ativa, e não simplesmente nós estarmos fisicamente em silêncio, mas estarmos, assim, nos desconcentrando e nos dispersando enquanto estamos fazendo essa conexão. E, inclusive, os hindus, né? Os hindus, os Vedas e os Upanishads, né? A cultura do yoga, assim, cultura oriental, né? Fala que para a gente conseguir receber as energias do universo, né? O prana, é necessário que esteja em um estado de quietude interna, né? Então, para ver como esse recolhimento, ele vai aparecer em outras culturas também, em outras matrizes religiosas, né? Que vão dizer que, poxa, para tu estar em comunicação com o superior, é preciso que o teu interior esteja em silêncio, né? É preciso que tu tenha esse recolhimento. Então, essa inquietação da alma, né, ela vai impedir que nós nos comuniquemos de maneira adequada. E ela também começa antes, né, Sônia? Puxa, às 8 horas eu tenho o evangelho. Eu vou estar assistindo um filme de guerra às 7? Será que eu vou estar recolhido o suficiente, né? Será que eu consigo trocar essa chave tão imediatamente para parar às 10 para as 8, desligar a televisão e virar a chave para me conectar com o plano superior? Ou é interessante que esse recolhimento já inicie antes? Né? Fazer uma preparação, né? Já começar uma preparação para aquele momento. Se prepare para aquilo, né? Prepare a nossa mente, né? Sim. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida, né? Ninguém vai fazer uma palestra, por exemplo, e estar uma hora antes fazendo uma atividade física. Não, tu começa a se preparar intelectualmente, tu começa a te sintonizar com o assunto, tu vai dar uma relida. Então, esse recolhimento também se inicia antes, né? E vamos para a terceira parte, então. O que o De Coursan nos fala? Vossa matéria observa o silêncio, certamente. Dizer o contrário seria vos injuriar. Mas o vosso espírito tagarela não o observa e perturba, nesse instante, por vossos pensamentos diversos, o recolhimento dos espíritos que vos rodeiam. Adorei esse espírito tagarela. E muitas vezes é exatamente isso, não é, Felipe? O corpo está em silêncio, né? Mas nossa mente está tagarelando e atrapalhando. Inclusive, se nós não estivéssemos atrapalhando, mas nós muitas vezes estamos atrapalhando a espiritualidade também, com os nossos pensamentos intrusivos, com aquelas banalidades que possamos estar pensando, com os nossos ruídos, aquelas coisas que não são apropriadas para estarem ali naquele momento. E hoje nós temos mais a tecnologia ainda, né, Sônia? É o celular chegando mensagem, é o jogo do teu time que está acontecendo e que está atualizando ali para ver como é que tá. Puxa, que recolhimento é esse, né? Ele já não está nem mais no mental, até o físico está interferindo. Então, nossa mente não está conectada, né? Então, naquela época já, né, há quase 200 anos atrás, 150 no mínimo, a gente já tinha essa observação, né, dos espíritos. Olha, vocês têm que
tem que reservar esse momento, né? É o jejum, né, Dudu, que Jesus nos traz muitas vezes, né? Que foi deixado como um símbolo necessário para a conexão com o sagrado desde o Velho Testamento, né? Mas não o jejum do alimento, né? O jejum do pensamento, o jejum da quietude interna. Sim. Aliás, primeiro conselho para quem vai se recolher para orar, né, tirar esse momento importante. Desligue o celular, não leve o celular para ficar ao seu lado, porque é claro que ele vai te interromper, né, com os sinaizinhos sonoros das mensagens, ou mesmo alguém te ligar nessa hora. Então, desligue o celular, bota ele longe de você. Aliás, qualquer fonte sonora, visual, procure realmente se recolher. Aliás, existe um conselho no Evangelho de Mateus, de Jesus, para esse momento, né, de recolhimento, de você ficar sozinho com você mesmo e com Deus. Não é isso, Felipe? É isso, e vamos a ele, né, Dudu? No capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E quando orades, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está no céu. E teu pai, que vê em segredo, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar são ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhes pedires. Então, mais do que a palavra, né? Jesus já está deixando muito claro, né? Que a intenção, nós não precisamos dizer para Deus, né? E ali naquela parte final, o que a gente precisa, ele sabe. Basta a gente procurar Deus de uma maneira verdadeira, né? E interna, realmente. Hoje os cientistas até descobriram que o coração tem mais de 40 neurônios que pensam de maneira independente do cérebro, né? Então, a gente vê como essas falas do coração, elas têm um significado, inclusive científico, né? Que o nosso coração também tem, claro, né? Não vamos pensar que as partes de raciocínio em si estão no coração, mas há uma emissão também daquele centro, né? Que interfere na nossa quietude, digamos assim. E é importante que, como Jesus coloca, entra para o teu quarto, não somente para o nosso quarto físico, mas para o nosso quarto, para dentro de nós, o local mais íntimo de nós mesmos, né? Que é a nossa intimidade, e estabelecermos ali, naquela intimidade, essa conexão com Deus, e também para que nós possamos, juntamente com os espíritos que estão junto a nós, nosso espírito protetor, os espíritos simpáticos que estão junto a nós, para que nós possamos nos alinhar e ali estabelecer uma questão fluídica intensa, e não simplesmente orarmos em voz alta, ou ficarmos assim, cochichando, como se nós estivéssemos cochichando, ou né, não fazer nada. Uma pessoa pode olhar e dizer assim, aquela pessoa está tão concentrada, meditando. Muitas vezes ela está somente com o corpo físico quieto, mas como diz o Espírito, né, os espíritos, vossos espíritos tagarelas, muitas vezes nossa mente está a 1000 por hora. E para terminarmos, né, lembrando que, após esses versículos que o nosso amigo Felipe leu, vem a sugestão de Jesus para quem não consegue formular uma oração sozinho. É a sugestão do Pai Nosso. Essa oração que todo mundo sabe de cor. Todo mundo. Então, mas aí também é bom quando as pessoas até fazerem esse exercício da não dispersão, ler, mesmo que em voz baixa, mas ler pausadamente,
porque aos poucos vai começando a exercitar isso tudo. É importante que a pessoa possa, porque muitas vezes é aquela leitura dinâmica, lê e só lê, né? Passa os olhos por cima daquela leitura, mas não coloca o coração, não coloca o sentimento, não coloca a fé naquilo que está sendo lido. É isso aí, né, Felipe? É isso aí, meus amigos. Técnicas de concentração tem muitas, né, Soninha e Dudu? A gente vai ver mais diversas, respiração, concentração, leitura de textos edificantes. A gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. O interessante é que a gente realmente coloque esses momentos de conexão, como o Dudu disse, como sagrados, né, como algo que necessita de recolhimento, e que a gente faça essa oração, essa reunião, as nossas conversas e a nossa vida também como um todo com essa maior concentração, né, no que a gente está fazendo, sem essa dispersão que, na verdade, não soma em atividade nenhuma, né, nos aumenta os nossos estresses, não aumenta a nossa ansiedade e diversas outras coisas que dificultam a nossa elevação. Deixamos aqui um grande abraço e que todos possam ter se recolhido para assistir o nosso vídeo, né, e que pratiquem o recolhimento aí nos momentos de elevação. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, acolhedores e recolhedores. E que estejamos sempre com o Mestre Jesus, porque Jesus está sempre conosco. Um abraço a todos. Até mais.